Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a nova ordem mundial. Esse termo foi utilizado para justamente caracterizar as modificações que ocorriam no fim do século XX. Então, eu faço a seguinte pergunta: quais as modificações ocorridas no cenário mundial com a nova ordem no final do século XX e início do século XXI? Será uma ordem ou uma desordem? Pergunto. Aqui você tem algumas imagens, então secas, que conduz aí uma interpretação de miséria social, problemas climáticos, uma pessoa, catando lixo, então aí que remete a uma condição indigna. Observem que é uma criança, né? E aqui o contexto geopolítico no que diz respeito às políticas de ação americana, porque a partir de 2001, do 11 de setembro de 2001, os americanos avançaram com sua política intervencionista de forma mais agressiva, conduzindo, a bandeira do combate ao terrorismo, porque em 2001 acontecem então os atentados terroristas do 11 de setembro, né? E aqui você tem aqui as imagens do ataque ao World Trade Center e ao Pentágono. A partir daí, os americanos conduzem aí a famosa doutrina Bush, que justamente o presidente americano da época era George Bush, e ele simplesmente começa a agir, sem até mesmo contrariando o Conselho de Segurança da ONU, no que diz respeito às intervenções em alguns países do Oriente Médio, como Iraque, Afeganistão, que na época, até a invasão do Iraque, não foi... O Conselho de Segurança da ONU foi levado em votação e o Conselho de Segurança não acatou, e mesmo assim os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque sobre a alegação, de que existiam armas de destruição em massa. E após todo esse tempo não foi encontrado. Porém, os americanos, com a ideia do combate ao terrorismo, então justificam essa política intervencionista em outras nações. Bem, o que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é um conceito socioeconômico e político que faz referência ao contexto histórico pós-Guerra Fria. Aqui a imagem dos dois chefes de Estado que no final da década de 80, estavam à frente das nações americanas, das nações que protagonizaram a Guerra Fria, que foi os Estados Unidos e a União Soviética. Aqui Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan, que era o presidente americano da época. Então, essa expressão foi usada pela primeira vez pelo presidente americano Ronald Reagan na década de 1980. Reagan, ele vai também passar para a história justamente não só pela sua ação nesse contexto de diplomacia no fim da Guerra Fria, mas também como um político que conduziu uma agenda neoliberal e que pregava justamente o fim da intervenção, da presença do Estado na economia e com a ideia do famoso Estado mínimo, cedendo partes do Estado à iniciativa privada. Isso ficou conhecido como neoliberalismo. Então, a nova ordem internacional, na década de 90, era basicamente, aí ficou marcada essas seguintes situações, porque de 89 até 91, o contexto geopolítico mundial ele foi radicalmente modificado. Então existia uma área, digamos assim, um acordo econômico, conhecido como Comecon,
que reunia as nações socialistas, né? E aí ocorreu com a crise da União Soviética, esse Comecon ele chegou ao fim. Ao mesmo tempo, né, em 89, já ocorreu então a reunificação com a queda do Muro de Berlim em 89. O ano seguinte, 1990, já inicia então com o processo de reunificação das Alemanhas, né, porque até 90 existia a República Democrática Alemã e a República Federativa Alemã, com modelos econômicos diferentes, uma socialista e uma capitalista. Então, a socialista vai deixar de existir. Ao mesmo tempo, começa a ocorrer também o fim do Pacto de Varsóvia, porque justamente nesse contexto de divisão, né, nesse contexto bipolar, existia a OTAN, que era justamente o pacto militar das nações capitalistas, e o Pacto de Varsóvia era justamente o pacto militar das nações socialistas, né? Bom, nesse contexto, Tratado de Redução de Armas Nucleares, que justamente durante cerca de 45 anos as nações investiram muito no desenvolvimento de ogivas nucleares, se preparando para uma possível guerra. Então aí teve uma corrida armamentista nesse período. E fim da União Soviética, ela chega ao fim em 91, ao mesmo tempo então que se cria, né, a Comunidade dos Estados Independentes, as ex-repúblicas soviéticas, formado por 12 estados. Bom, na Europa ocidental, poderia dizer assim, estava ali se consolidando com o Tratado de Maastricht a formação da União Europeia, que posteriormente, em nossos dias, né, é o bloco econômico mais consolidado. Bom, e aí, na questão geopolítica, as relações políticas e econômicas militares que as nações estabeleceram entre si, uma verdadeira hierarquia de poder. Bem, a ordem geopolítica ela era marcada pela bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos, período de Guerra Fria. A nova ordem que se estabeleceu entre 1989 e 2001, né, ficou marcado justamente nesse processo aí de modificação, que a União Soviética ela deixa de existir, os Estados Unidos passa a ser então ali o condutor, né, da política econômica, né, e grande potência militar do mundo, ao mesmo tempo que surgem outras potências econômicas que começam também a rivalizar com os Estados Unidos e cria-se o termo multipolar, porque aí países como Alemanha, Japão, né, vão ganhando também um protagonismo nessa nova fase, em que o termo de potência, né, já não é mais referente não leva tanto em conta o aspecto militar, mas a dinâmica econômica, né, o poderio econômico desses países. E a partir de 2001, né, que onde eu apresentei aquelas imagens, a partir de 2001, com o ataque terrorista no 11 de setembro, né, no dia 11 de setembro, o contexto geopolítico ele mudou, né, e os Estados Unidos eles iniciam uma intervenção em vários países, né, alegando justamente o combate ao terrorismo. Bem, aqui com o fim da União Soviética, que era um país socialista, né, e aí uma breve interpretação, né, dessa charge, justamente aí o símbolo da União Soviética foi modificado, né, para justamente aí o símbolo do dinheiro, né, porque a União Soviética tinha como símbolo a foice e o martelo, né, e aqui a foice e o martelo foi aproveitado, né, e transformado no símbolo, né, de dinheiro.
porque justamente a União Soviética, quando com o seu processo de desintegração, ela começa a adotar, os países que surgiram ali começaram a adotar o modelo capitalista. Bem, a nova ordem mundial implica, né, numa revisão dos conceitos tradicionais das décadas, né, que serviram para explicar a organização geopolítica do espaço mundial. Bom, pessoal, tá aí, ó, aquele símbolo que eu falei para vocês, né, que representava a União Soviética. Bom, com a formação da Comunidade dos Estados Independentes, atualmente, né, formou então aí a CEI, que é conduzida, né, sob a liderança da Rússia, né, principal herdeira da União Soviética. E também forte exerce sua influência, né, sobre os países da região. Agora também não só com pressão militar, mas com seu aspecto econômico, principalmente no que diz respeito ao abastecimento de gás, né, porque a Rússia é um país muito rico em recursos fósseis, principalmente gás natural, e essas regiões sofrem muito com invernos rigorosos. O abastecimento do gás natural vindo da Rússia é fundamental para esses países, né, da região da Estônia, Letônia, Lituânia, os países antigos, né, que pertenciam à União Soviética. Bom, a nova ordem, e as mudanças de postura, né? Então, aquele constante confronto bipolar dá lugar a relações. As relações agora são relações econômicas, né? Relações econômicas, porém, não deixam de ser tensas. Analise bem a atual disputa de guerra econômica que existe no mercado internacional entre Estados Unidos e China, que é a nova potência que rivaliza com os americanos, né? E aí o contexto das economias começa a se formar, então, megablocos econômicos, né, com políticas supranacionais, ou seja, não existe mais aqueles estados com interesses particulares. Com a formação dos blocos econômicos, começam a ser estabelecidas políticas econômicas comuns aos países que participam de determinados blocos, né? Processo de internacionalização das economias, né? E há essa integração das economias provocada pela globalização, que gera um grande fluxo de capital pelo mundo, né? Então aqui, ó, simplesmente, né, os aspectos, né, que nós podemos enfatizar, né? Critério de poder passa a ser então enfatizado o aspecto econômico, consolidação de blocos econômicos. Os países passam a adquirir um novo contexto de classificação na ordem polar, que é justamente inovações tecnológicas, países que estão na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, que investem em pesquisa e desenvolvimento, países receptores de tecnologias, que têm também um mercado atraente, tem uma consolidação de uma indústria, como é o caso do Brasil, né? E recebem as multinacionais nos seus territórios, né? E existem os países que estão excluídos desse processo, porque tem um atraso econômico e não formam um mercado atraente para investimentos, né? E esses países eles estão excluídos do processo de globalização, principalmente países da África, que são economias muito frágeis. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.